memorizar. E sempre quando a gente... Eu gosto sempre de estar lendo os títulos. Deixa eu ver se eu consigo encontrar fácil aqui. No capítulo 1, nós temos aqui algo falando assim, a vaidade de todas as coisas terrestres. Isso na minha Bíblia, olha a sua, quem está com a Bíblia aberta. Capítulo 2, os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Capítulo 3, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Lembra de alguma coisa que você já ouviu sobre isso? 4, os males e as tribulações da vida. 5, vários conselhos práticos. 6, é lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. 7, as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. 8, a obediência devida ao rei. O pecador não é logo castigado, o justo vê-se muitas vezes em adversidade. 9, as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. A sabedoria, muitas vezes, mais útil aos outros do que àquele que a possui. 10, a loucura é a causa de muitas desgraças. 11, façamos o que é bom no tempo oportuno. 12, a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. E no final, todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. O que acontece? Por que eu li tudo isso aqui? Eu sei que você, com a sua razão, acompanhou. Com o seu entendimento, acompanhou. E eu te peço que guarde isso daí. A tradição judaica fala que Salomão escreveu cantares quando ele era jovem. Nós já ouvimos isso aqui várias vezes. Provérbios, quando estava na meia-idade. Ouvimos isso aqui uns dias atrás, aqui, eu não sei quem foi que falou. E Eclesiastes no final da vida. E quando a gente lê o propósito de que quando Salomão escreveu Eclesiastes, nós temos que ler desde o primeiro capítulo, analisando o final dele, o final do livro. Nós temos que ler todo esse capítulo, pensando no temor ao Senhor. Pensando no temor ao Senhor como dever. Pensando na obediência ao Senhor, que também é meu dever. Por quê? Porque isso tudo é o que vale, tudo isso é o que permanece, tudo isso é o que vai contribuir, na verdade, para que eu possa alcançar o coração do Senhor, para que eu possa alcançar a aprovação do Senhor. Se nós analisarmos tudo que Salomão viveu, a gente pode falar que ele foi rico, ele foi sábio, ele foi rico, ele levou uma vida até extravagante, ele teve declínio espiritual, se envolveu até na idolatria. Ele certamente viveu tudo isso buscando felicidade. Ele viveu tudo isso buscando algo que satisfizesse a sua alma. Só que o que é que acontece? Em determinado momento ele concluiu, vaidade de vaidades. E muitas das vezes nós, enquanto estamos correndo atrás de certas coisas, Line, às vezes a gente está correndo atrás de certas coisas achando que aquilo ali é o correto, que aquilo ali é o certo. Às vezes, aquilo ali está empatando. Aquilo ali está sendo algo para nos distrair daquele verdadeiro foco que é agradar ao Senhor, que é temer ao Senhor. Tem gente, e eu acredito que aquele que realmente é convertido pelo temor do Senhor, ele não vai fazer isso. Tem gente que sai atropelando todo mundo, atropelando sentimentos, atropelando direitos, esquecendo que ele tem que ter no coração, ele tem que ter na vida, ele tem que ter um estilo de vida em que o temor do Senhor esteja nas suas ações, esteja nas suas palavras, esteja nos seus pensamentos, esteja em todas as coisas. Então, Salomão conclui o livro
deixando bem claro para a gente que o sentido da nossa vida está em temer a Deus, em amar a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E aí, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque eu, enquanto crente, eu devo viver a minha vida, administrar a minha vida, considerando a minha salvação, considerando a salvação dos meus, considerando o meu ministério, considerando o ministério do outro, porque isso é meu dever. Eu fiquei pensando lá em casa, Senhor, mas eu gostei tanto dessa palavra, falou tão forte no meu coração, e essa palavra é para ir para a igreja, talvez não vai ser uma palavra que vai levar alguém a falar glória a Deus. Senhor, mas será que não é difícil, duro para que eu fale? Porque eu gostei para mim. E quando eu entendo que é só para mim, que agora eu já consigo fazer isso, às vezes eu retenho alguma coisa que eu sei que o Senhor está falando é comigo mesmo. Mas quando eu me vejo na situação de que o Senhor está me falando, mas também para falar à igreja, aí eu não consigo calar, mesmo sabendo que pode ser difícil falar um glória a Deus. Mas agora você vai falar. Sabe por quê? Porque se nós estivermos temendo ao Senhor, amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, então eu estou no rumo certo para alcançar o céu, para alcançar a nossa grande esperança. A não ser que isso não seja importante, mas isso é importante. A não ser que isso não tenha tão grande importância para as pessoas. E nós sabemos que as pessoas do mundo, às vezes, estão levando a vida de qualquer maneira, sem considerar o temor ao Senhor. Eu ouvi uma pregação, um testemunho, não, um ensino. E o pastor, ele falou que numa experiência no Brasil, ele passou por uma experiência de que ele chegou pelo que eu entendi, era um congresso. Era algo grande. E ele chegou e ele não sentiu a glória de Deus manifesta naquele ambiente. E o povo cantava, e o povo pulava, e o povo parecia estar alegre. Mas ele não sentia a glória do Senhor naquele ambiente. E o Senhor mostrou para ele que aquela atitude de não levar a sério o momento do culto, enquanto um estava cantando, o outro estava pregando, tinha alguém comendo, tinha alguém mascando chiclete, tinha alguém olhando no celular, tinha alguém distraído por outra coisa. E aí ele entendeu que eram essas coisas que estavam atrapalhando por falta de temor a Deus. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Fiquei analisando, por que será que muitas das vezes nós deixamos isso acontecer? Às vezes não deixa acontecer comigo. Mas eu vejo que tem alguém do meu lado e é meu parente, e ele está desse jeito e eu deixo. Será que eu estou temendo ao Senhor da maneira que agrada ao Senhor? A vida daquele também se importa para o Senhor. A vida desse que está perto de mim, que é meu parente, é minha responsabilidade também. Mas a do que não é meu parente também é minha responsabilidade. E às vezes, um chegar perto vai ajudar. Porque a irreverência é falta de temor do Senhor. Às vezes, eu já ouvi até alguém falar assim, que tem igrejas que as coisas são tão formais, tão certinhas, que parece que o povo tem mais reverência naquele tipo de culto, naquele tipo de lugar. E nós somos mais soltos. Mas esse solto, essa liberdade que nós temos, ela tem que ser no temor do Senhor. Ela não pode ser irreverente. Por quê? Porque senão atrapalha, porque senão a glória do Senhor não se manifesta. Por quê? Porque está sendo feita alguma coisa de qualquer maneira. Está dura a palavra, não está? Mas por que eu tenho que ter tanto temor assim? O que é temor? O que é temor? Eu até anotei aqui no meu papelzinho, que eu gosto muito de ir lá no dicionário e ver. E temor estava lá assim, olha, falta de tranquilidade, sensação de ameaça. Temor. Medo.
Eu não vi lá nessa referência, mas eu posso associar a medo. Eu posso associar temor a pavor. E aí tem alguém que fala assim, mas no Novo Testamento eu não preciso ter esse temor. Eu não preciso ter esse medo. Não, você não precisa, nem eu preciso ter esse medo nesse sentido aqui. Porque nós já recebemos Cristo. Nós já recebemos a salvação. Mas eu tenho que ter aquele outro temor, que eu olhei lá como está escrito, sentimento de profundo respeito e de obediência. Não é de superficial, de raso respeito. E não é rasa a obediência só mais ou menos. É obedecer mesmo de verdade. É ter respeito ao Senhor mesmo de verdade. Mas por quê? Porque o nosso Salvador, porque o nosso Senhor, porque o nosso Deus é o Deus que fez tudo. É o Criador do universo. É aquele quem criou todas as coisas e mantém tudo na sua ordem. Olha o que está escrito aqui no Salmo 33. Eu marquei porque eu não conseguiria, de maneira nenhuma, nessa altura do campeonato, falar de cor. Mas olha o que está escrito a partir do versículo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. 6, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe. Eu vou fazer a leitura de alguns versículos. Presta bem atenção. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão. Põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz os conselhos das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela sua muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Viu o que Deus faz? O nosso Deus, que tudo fez, que me criou, que te criou nos detalhes. Se nós formos comparar o tamanho do Sol, é só uma estrela do nosso sistema solar, com a Terra é muito pequena. E nessa Terra tem tanta coisa grande, vai diminuindo até chegar em mim, até chegar em você. Analisando tudo isso, e Deus faz cada coração, não é o coração de um adulto, não, é de um bebê. Se nós formos analisar todas essas coisas, o Senhor faz tudo isso, mantém tudo isso em ordem. Eu tenho ou não tenho que temer esse Deus? Então, eu não posso prestar ao Senhor um culto de qualquer maneira. Eu não posso, de maneira nenhuma, levar a minha vida de qualquer maneira. Eu não posso, de maneira alguma, deixar a minha família, evangelista Silvio, viver de qualquer maneira. Eu tenho que me interessar. Eu tenho que me importar, eu tenho que agradar ao Senhor. Além de temer, eu tenho que ensinar. Eu tenho que tomar cuidado com cada detalhe do meu viver, sabendo que o Senhor se importa comigo. Os últimos versículos, olha o que nós lemos aqui. Nós estamos vivendo numa situação de insegurança. Insegurança quanto à saúde. Você está seguro? Em Jesus. Mas se for analisar do modo geral aí, as pessoas estão inseguras quanto à sua saúde. As pessoas estão inseguras quanto ao seu dinheiro. Quanto vale o meu dinheiro?
O meu dinheiro já defasou muito de um tempo para cá. O seu também deve ter acontecido a mesma coisa com ele. Mas o que o Senhor fala? Olha o que está escrito aqui. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia. Você teme o Senhor? Você teme o Senhor? Então o Senhor está com os seus olhos sobre você, sobre a sua vida, sobre a minha vida. E nós estamos esperando no Senhor, dessa misericórdia do Senhor. E Ele nos livra da morte e nos conserva vivos na fome. Não importa o que esteja acontecendo, o Senhor está cuidando de mim, está cuidando de você. Mas eu tenho que temer ao Senhor. Você tem que temer ao Senhor. Não pode ser de qualquer maneira que nós podemos viver. Eu sei que eu tenho pouco tempo, porque o pastor, até eu estava interessada em pouco tempo. Mas eu ainda tenho que falar alguma coisa antes de passar para o pastor, devolver a palavra para o pastor. Temer ao Senhor, o temer a Deus, é considerá-lo com santo temor, com reverência e honrá-lo como Deus, por causa da sua excelsa glória, da sua majestade e do seu poder. Então, Ele é o nosso Deus. Se nós formos a ler os atributos de Deus, não tem como a gente levar a vida de qualquer maneira. E eu tenho que temer ao Senhor, a palavra do Senhor fala em temer e tremer. Eu tenho que temer e tremer. Eu guardei aqui a referência para ler aqui os versículos. Não precisa de você abrir a sua Bíblia, não, que eu vou tentar ler aqui, você presta atenção. Somos adultos, nós conseguimos. Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então salvação é questão de temor. Salvação também é questão de temor. E aí, nós temos exemplo na Bíblia, na palavra de Deus, de gente que, pelo temor que já tinha em Deus, recebeu a salvação em sua casa, como foi o caso de Cornélio. Quando foi falado para Paulo sobre Cornélio, falou que ele era um homem temente. Ele e a sua casa. E o Senhor já recebia a oração dele, antes dele receber a salvação como devia ser. Considerado alguém que não merecia salvação, porque era um gentil. Porque era alguém que não estava no plano segundo a ótica dos judeus. Então, meus irmãos, presta bem atenção no que nós temos que analisar ainda. Além de tudo, prestar muita atenção. Olha só o que eu encontrei lá em Isaías 66:2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. A pessoa que teme a Deus é aquela pessoa que treme diante da sua palavra. Eu contei para os irmãos como eu fiquei quando eu me deparei com aquela palavra sobre o temor do Senhor em Eclesiastes. E eu não sei se eu consegui passar para você aquele ardor que deu no meu coração. Só de encontrar aquela palavra. Nós temos que ter prazer em ler a palavra. E temos que ter prazer em ler e entender a palavra com temor do Senhor, ao ponto de tremer. Alguém já sentiu isso aqui? Porque eu já. A gente chega, estremece. Outra hora a gente chora. Outra hora a gente... Tem hora que a gente lembra da gente, tem hora que a gente lembra do outro, tem hora que a gente lembra de todo mundo. Mas tem que ser no temor do Senhor. Eu tenho algo mais anotado aqui, mas eu quero encerrar a palavra pedindo a todos vocês que considerem o temor do Senhor em algo que o Senhor colocou no meu coração e eu estava com muita dificuldade de encaixar nesse tema temor do Senhor. E depois que eu cheguei aqui, eu já tinha até desistido de falar. Mas depois que eu cheguei aqui, ali sentada ali atrás,
o que me veio ao coração foi: fala o que você preparou sobre o temor do Senhor e peça à igreja para associar isso à sua vida enquanto igreja em unidade. Para concluir, guarda no seu coração a necessidade de você e eu. Eu estou nessa, primeiro, antes de vocês, eu estou nessa necessidade de vivermos em unidade com o temor do Senhor. Quantos nós somos aqui? Nós somos 100? 200? 300? Não, nós somos um. Nós somos um como Cristo é um no Pai. Nós somos um. Nós temos que viver desta maneira. A cabeça é Cristo. Nós somos um. Então, no seu relacionamento com o seu irmão, temor do Senhor. No seu exercício de ministério, temor do Senhor. Naquilo que você faz e ninguém vê, temor do Senhor. Naquilo que você tem no seu coração, temor do Senhor. Naquilo que você tem, pensando no seu convívio com o irmão, temor do Senhor. E eu quero, para encerrar, chamar a sua atenção para uma coisa. Você tem a mesma fé que eu? Tem? Tem. Você tem o mesmo Senhor que eu? Tem. Então presta atenção aqui, que não é só isso. Efésios 4. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Você foi chamado? Eu fui. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em amor. É possível amar o pai e não amar o irmão? Amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Me deu uma vontade muito grande de aprofundar nisso aqui. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Me deu muita vontade de aprofundar, eu vou tentar aprofundar. Vínculo da paz, sabe por quê? Porque há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. É sobre todos. Olha, por todos e em todos. E em todos. E para guardar no seu coração isso aqui, obreiros, junto comigo, obreiros. Olha o que o Senhor fez lá no versículo que o Senhor falou para nós, lá no versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então, estamos todos juntos, unidade, mas com temor do Senhor. Se nós fizermos assim, eu não vou parar aqui, porque senão não dá tempo do pastor falar sobre, para dar posse aos irmãos. Mas eu li vários versículos e o assunto é muito grande. Ele é muito grande. Se nós fizermos assim, qual que é o tema que o pastor está trabalhando nas terças-feiras? Crescimento. Nós veremos crescimento nessa igreja. Amém? Que Jesus abençoe. Glorifique o Senhor no seu coração, porque é questão de salvação. Amém? Glória a Deus. Obrigada, pastor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Minha oração foi para que Deus falasse, não o que nós queríamos ouvir, mas o que Ele tinha para nós. E eu creio que Ele falou o que Ele tinha para nós. Você concorda comigo? Graças